A luta de Marduk com Tiamat é uma luta impressionante, incrível. Depois que os deuses foram perturbados no seu descanso e que se reuniram, e Marduk agora é o responsável por esse enfrentamento. Interessante, né, que os deuses criam um humano, um semideus, para destruir a bagunça que os deuses mesmos fizeram. É uma coisa, a mitologia é uma coisa muito engraçada. Os deuses não podem matar logo os outros, né? Criam um ser para fazer isso, terceirizam isso, né? Enfim, então se junta todo mundo do lado de Tiamat. Ela é um dragão descrito com 5 cabeças e que cospe fogo. Então, e é o mar também, considerado como um mar primordial, que ela sai da água salgada. Ela é a representação do mar primordial, né, lá na frente, porque Apsu era as águas doces e Tiamat as águas salgadas, né, em comparação ao rio Tigre, Eufrates e o Golfo Pérsico. Então chegou o dia, o momento da luta de Marduk contra Tiamat. E Tiamat está ao lado dos seus guerreiros, entre eles tem o Kingu e tem os Anunnakis, que é interessante. Eu não sei se vou falar sobre isso, mas a teoria dos Anunnakis é muito interessante também. Mas como eu quero particularmente me seguir a linha para a gente entender o paralelo com chegar na Bíblia, né? Porque desse caldeirão aí que eu chamo desse grande caldeirão cultural e de cosmogonias, dali vai surgir a Israel, Judá, tudo vai sair dali também. Por que isso? Porque está no Oriente, né? E Israel vai estar sendo mais na frente invadido e destruído por Babilônia. Então é bom entender isso, onde tem esse mix. Então chega Marduk para enfrentar Tiamat. Tiamat aqui é o mar salgado. E os Anunnakis tudo junto. Vem Kingu, é aquele que estava, como eu falei, com as tábuas do destino. E Marduk, diz a lenda que Marduk começa, a cabeça dele brilhava, como o sol, né, em fogo. E aí todo mundo ficou apavorado. Tiamat ficou apavorado, os Anunnakis ficaram apavorados. E aí eles tentam recuar, mas Tiamat tem que vir para cima. E ele vai para cima e ele tinha construído uma rede, joga essa rede em cima dela e a captura e a mata com a flecha. No que ele faz isso, ele corta Tiamat ao meio. Lembra que Tiamat ela é a representação do mar salgado, né? O que ele fala? Ele coloca 2 estacas e a parte dela, da Tiamat agora cortada, Marduk coloca a parte da metade dela em cima e a outra metade embaixo, ou seja, as águas em cima e as águas embaixo. O corpo de Tiamat cortado ao meio simboliza o mar primordial agora sendo vencido e cortado. Fica as águas de cima e metade dela as águas de baixo. Alguma coisa muito parecida. Não estou dizendo que é um copia e cola, mas é muito parecido quando vai separar. Quando em Gênesis 1 vai dizer as águas que ficam em cima e as águas que ficam embaixo. Mas é exatamente aí, né? Então o Marduk ele vence a luta contra Tiamat. Ele é empossado Deus. Quando ele vai para essa luta contra Tiamat, uma das condições que ele exigia é que se ele ganhasse, ele queria ser oficializado por todos os outros deuses como ele sendo o Deus principal, como ele sendo o Deus superior a todos mesmo, né? E isso acontece. Ele ganha, vence, destrói Tiamat, o dragão do mar primordial, e agora ele é empossado como um rei e soberano que se estabelece. É lógico que essa história mitológica é porque
cada rei que chegava a um lugar, ele precisava recontar a história. E, e a história tinha que ser creditada pelos feitos heróicos dele. E aí começa a criação de Babilônia. E olha que história linda, que história que quando vai ser contada, todo mundo diz, nossa, é isso, porque em cada país, em cada região daquela, ah, em todas as cosmogonias da Mesopotâmia, cada povo tinha os seus súditos, o seu rei e os seus deuses, debaixo de uma cúpula. Era assim. E Babilônia vai virar um império lá na frente, vai virar um grande império. Um contraponto do outro lado vai estar o Egito também virando um grande império. Essas duas nações têm implicações seríssimas com os judeus, com os israelitas, porque a própria Bíblia vai mostrar de entraves e lutas constantes, né, inclusive a Babilônia, quando invade o Egito também, que lá na frente a Babilônia vai se tornar um império gigante, que vai ser o primeiro império, que para nós, porque a gente não está tratando aqui da mitologia chinesa, tal, que é muito interessante, nem outras mitologias. Eu quero me dedicar principalmente à Suméria, que é o caldeirão, a Mesopotâmia, que é o caldeirão, Suméria, Babilônia, que vai sair daí, que vai se tornar o primeiro grande império. Depois da Babilônia, a gente vai ver os medos, os persas, né? Depois os gregos, chegar nos romanos, para entender que tanto Judá como Israel estão inseridos em todo o tempo sendo subjugada, vivendo nesse cativeiro. Então esse primeiro grande império é o babilônico. E quando Jerusalém e Judá é levada cativa para lá, passa 70 anos, né? 70 anos. Mas foi todo Judá? Não, não foi. Até porque, né, a gente sabe muito bem que se um país invade o outro e captura e dá como vencido, imagina, nós estamos tendo uma guerra agora da Rússia e Ucrânia. Vamos imaginar que a Rússia invada toda a Ucrânia, né? Eu estou dando aqui uma suposição. Qual seria o interesse da Rússia de levar todos os moradores da Ucrânia para o território russo? Nenhum. É uma coisa de louco, né? Então o que eles faziam? Eles levavam os reis, a elite da sociedade era levada, ele levava alguns profissionais, né? Ferreiros, principalmente ferreiros, alguns artesãos. Ele levava essa, vamos dizer assim, a nata, né? Que os outros eles não queriam nem saber, deixava o povo ficar lá. Se você vai ler a Bíblia, você vai ver que quando Jerusalém é destruída, o povo Nabucodonosor, quando vai leva todos os cativos que diz, não é todos, o povo mais pobre está lá escrito. É só ler na Bíblia. O povo mais pobre foi deixado na terra. Então, quem vai para esse cativeiro babilônico lá na frente é o rei, é a classe sacerdotal, é os líderes e alguns nobres, né? Nem todos foram levados para lá, porque não era de interesse nenhum para a Babilônia ficar sustentando esse tanto de gente lá, para quê, né? Então, assim, é assim que funcionava. Ele levava as cabeças pensantes como cativos, como presos. Não todo mundo. O povo ele deixava para lá, né? O povo ele deixava para lá. E então é importante a compreendermos esse mito da criação, essa cosmogonia da Babilônia, porque ela vai ser a primeira a manter o povo judeu e Jerusalém, que destrói, proíbe mesmo, acaba, decepa a cabeça, corta a cabeça do rei e destrói Judá e Jerusalém. Sim, destrói Judá e Jerusalém. É tudo levado para o cativeiro babilônio, Nabucodonosor. Aquela história que você vai ver que eles ficaram 70 anos lá e eles choravam, o Salmo está repleto disso, eles lamentavam, como é que nós vamos cantar em terra estranha? Terra estranha era na Babilônia. Eles não queriam cantar. Agora vocês imaginam, o povo fica 70 anos num cativeiro, eles viveram não como escravos, eles estavam ali, mas não como acorrentados, nada disso. Eles estavam ali como
um povo que foi subjugado, tirado do seu povo, mas a classe pobre estava lá, nos territórios de Judá e de Jerusalém. Agora, 70 anos se passam, 70 anos se passam, você imagina você vivendo. Eu estou aqui em Brasília há 20, quase 30 anos. Eu perdi bastante o sotaque da minha terra, Recife. Agora você imagina 70 anos, a gente vai se aculturando, a palavra é essa, né? A gente vai pegando o costume do lugar que a gente está. Estou falando aqui, agora você imagina na antiguidade. Você tinha os seus deuses, agora você sai da tua terra, leva esses seus deuses na sua memória, na sua lembrança, e chega lá você vai conhecer novos deuses, porque cada nação tinha os seus deuses. Eles vão começando, alguns deuses vão ganhando outros nomes, outros deuses deixam de ser cultuados, outros deuses deixam de ser adorados, e é assim muitos deuses dos judeus, muitos deuses de Jerusalém vão para lá. Outros vão ganhar eles passam por uma modificação ao longo dos anos, né? E vão tendo uma ressignificação. Era assim, isso é bom a gente entender isso. Porque a gente acha que Yahvé era tal, não, mas Yahvé aqui foi levado. Ninguém vai falar isso que fica mal, é pra caramba, mas Yahvé, quando o povo é subjugado, ele foi vencido. É fácil a gente entender isso. Lembra quando Davi vai enfrentar o gigante Golias, filisteu? Lembra que lá no texto está dizendo que o filisteu estava indo em nome dos deuses dele? E que Davi estava indo no nome do Deus dele? Que cada nação tinha o seu Deus? Era uma briga mesmo que de deuses ali? De humanos, homem contra homem. Mas era uma luta de Deus e quem vencia era o Deus que agora era o Deus que tomava conta daquilo. É muito interessante a gente estudar isso, porque senão a gente é roubado, né? A gente é roubado e a gente não entende o que está acontecendo.